Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de naturopatia. Eu sou Fernanda Natu, para quem não me conhece, naturopata holística, criadora do método de naturopatia integrativa, então aplico as terapias naturais com esse meu método mesmo de integração e de atingir diversos pilares de uma forma realmente inédita. E é exatamente por isso que eu tô gravando o vídeo de hoje. Nessa aula eu decidi explicar para vocês um pouquinho melhor do que é esse método, de como que ele funciona. Bom, basicamente vou contar lá de como ele surgiu. Desde que eu me formei, comecei a atender e, claro, aplicar a naturopatia na minha vida, no meu dia a dia, com as pessoas ao meu redor, porque é o que eu sempre falo, até no curso que eu ensino às alunas, a naturopatia para a vida, a naturopatia integrativa, ela se torna realmente um estilo de vida. Eu aplico todos essa integração e a naturopatia e todas as terapias todos os dias da minha vida, em todos os âmbitos. Então, assim, a gente vai ver sobre os pilares. Eu tô respirando porque eu tava cuidando da minha filha, viu, gente? Pra dar conta de poder vir gravar. Então, a gente vai ver essa integração atua em diversos pilares. Então, assim, para dores no corpo, para questões psicoemocionais, para também desequilíbrios a nível sutil. Então a naturopatia ela tá presente em toda a minha vida, de todas as formas, na minha filha, igual eu falei, para os meus pais, meu marido, para os meus clientes e caso, né, as alunas que aprendem comigo, enfim, o método, não só se elas vão atuar como naturopatas, mas em todas as outras carreiras é possível você colocar, inserir a naturopatia, esse método de integração dentro. Então, por exemplo, se é dentista e quer acalmar um paciente, consegue colocar ali um difusor de aromaterapia, consegue aplicar as plantas medicinais de alguma forma. Enfim, se você dá aula de educação física, você pode também indicar chás diuréticos, fitoterápicos, fazer esses fitoterápicos mesmo, esses medicamentos naturais, entregar para os seus clientes, para os seus alunos, pacientes, enfim. Então, você agrega também muito mais valor a qualquer que for a sua profissão. Além de, claro, você saber se cuidar, saber cuidar da sua família, sem precisar de remédios alopáticos 100% do tempo. Então também é válido eu falar aqui que eu não sou contra a medicina convencional de forma nenhuma, muito pelo contrário, ela é essencial em muitos momentos. Mas existem pesquisas que falam, inclusive, que 93% dos medicamentos utilizados pelas pessoas, eu não sei se essa é uma pesquisa total ou apenas nacional, que fala que realmente não seria necessário tomar esses medicamentos. A gente poderia muito bem estar trabalhando de forma natural. E mais do que isso, né, sem os efeitos colaterais desses remédios alopáticos, que muitas vezes vem lá escrito que tudo bem, não tem problema nenhum, mas tem sim seus efeitos colaterais muito maiores do que os medicamentos naturais, do que as plantas medicinais, óleos essenciais, enfim, cromoterapia, por exemplo. E o que acontece hoje em dia é que as pessoas têm medo das plantas medicinais. Então você fala que tomou um chá, se você é gestante, por exemplo, não pode tomar chá gestante. Idoso não pode tomar chá, isso já aconteceu comigo, de levar minha avó no médico, ela tava passando mal, e ela falou, tomei um chazinho de guaco, o médico falou, idoso não pode tomar chá. Então essa é uma falta de conhecimento para poder dizer isso pode, isso não pode. É claro que tem seus graus de toxicidade, seja natural ou não, mas é por isso que a gente precisa de um conhecimento a fundo, baseado em pesquisas científicas, porque assim, falta muita coisa de ser realmente estudada, liberada e analisada para a gente ter uma linearidade, mas existe sim pesquisas que já diz, a dosagem é essa, a dosagem é essa, existe essa contraindicação e não há pesquisas para esse tipo de grupo. Então a gente consegue se basear nisso sim para uma aplicação completamente segura e confortável. É isso, inclusive, que está dentro do meu curso e no método. Mas o método não está apenas para isso, só para o uso das plantas medicinais. Bom, então quando eu comecei a trabalhar mesmo e aplicar em mim mesma, primeiro se iniciou de uma forma bem intuitiva, no sentido de vinha um cliente para eu aplicar a cristaloterapia, ou a cromoterapia, ou a indicação de florais de Bach, e eu não conseguia aplicar somente uma dessas
terapias. Então, cristaloterapia, para quem não sabe, é a terapia utilizando os cristais que atingem primeiramente, principalmente os campos sutis, mas tem efeito sim no campo físico por conta da composição química dos cristais, da piezoeletricidade dos quartos, por exemplo, que conseguem alterar nossa frequência vibratória. As doenças, elas vibram numa frequência energética diferente. Isso não é nada místico, aliás, nada da taropatia é necessariamente místico, é comprovado, é químico, a maioria dos itens e das formas de terapia. O que acontece é que a ação para cada indivíduo tende a ser diferente, porque os campos sutis são diferentes, é o que eu falo. Quando a gente aplica a naturopatia integrativa numa pessoa que está com dor de cabeça, as ações podem ser diferentes. Isso é muito o que acontece com medicina alopática. Já ouviu falar, alguém fala, esse remédio funciona super pra mim, outra fala, isso aí não adianta nada? Isso acontece porque a raiz dos nossos sintomas também tende a ser diferente. A desarmonia a nível sutil é diferente. Então a dor de cabeça aparentemente é igual pra mim e pra você, mas a raiz dela é diferente. O nosso organismo é muito semelhante, ainda assim a resposta dele vai ser diferente. Então também existe isso nesse método. Mas enfim, voltando rapidamente, quando eu não conseguia, então, de maneira intuitiva mesmo, aplicar apenas uma dessas terapias. A cromoterapia, igual eu estava falando, a terapia com as cores, enfim, florais de bar, uma terapia com os óleos essenciais, fitoterapia usando as plantas medicinais. Essas são as principais. E aí eu não conseguia. Então eu fazia uma sessão de cristaloterapia junto com cromo, junto com aroma, junto com fito. Eu ia indicar um fitoterápico, eu fazia também, manipulava um frasco com os óleos essenciais, um spray, atuando sempre então de forma integrada com essas terapias principais. E aí aos poucos eu fui vendo que isso realmente era algo que fazia muito mais efeito. Então, do que só uma terapia isolada. É claro que ela vai ter os seus efeitos, mas a integração e a interação, essa atuação sinérgica, digamos assim, dessas terapias, tem um efeito muito, muito mais potente, muito mais profundo. E mais, usando essas terapias, que algumas delas atingem mais o campo energético, outras mais o campo psicoemocional e outras o campo físico, a gente tem um tratamento completo, atingindo os 3 pilares, que foi o que eu falei inicialmente para vocês. Então, claro, igual eu falei, uma dor de cabeça, ela pode ser porque você precisa utilizar óculos, ela pode ser porque você está estressado naquele momento, porque você ficou muitas horas na frente do computador e tal. Então, o método de integração que eu ensino para as minhas alunas é alguma coisa assim cotidiana, algum sintoma, alguma questão cotidiana, igual, queimei minha mão no fogo. A gente pode usar apenas um óleo essencial. Hoje eu tô com insônia, hoje eu não tô conseguindo dormir por conta de um fato que aconteceu hoje. Você pode utilizar apenas um fitoterápico, uma tintura que você prepara em casa, que eu também ensino a fazer, apenas um chazinho. Ótimo! Mas se é uma coisa mais recorrente, se é uma coisa que aparece, surge e volta, se você não tem nenhum diagnóstico, por exemplo, um problema digestivo, que você já fez exame, já fez aquilo, se é questão do glúten, né? Como é que fala? Quando a pessoa não pode comer glúten, esqueci o nome agora. Se é uma intolerância a alguma coisa e tal, viu que não tem um diagnóstico. Ou se é uma questão crônica, uma patologia, uma doença crônica, de muitos anos, de mais de semanas, meses ou anos, aí sim a gente entra com o método integrativo, porque a gente vai precisar trabalhar todos esses pilares a fim de ter uma cura efetiva, pegando pela raiz. Quando eu falo pegar pela raiz, é exatamente isso. É você não tratar apenas essa dor de cabeça, se essa dor de cabeça advém de uma ansiedade, que vem aí também de um desequilíbrio no chakra plexo solar, por exemplo. Entende? Então a gente trabalha a dor de cabeça, a ansiedade e desequilíbrio no plexo solar de uma só vez, integrando essas terapias. Então a naturopatia integrativa, ela tem muito resultado, é muito efetiva por conta disso. Você, tendo conhecimento de todas essas terapias, então assim, dentro da cromo existem diversas cores, 7 do espectro solar, mas algumas dentro e formas de aplicação também. Então na cromo tem a lanterna de cromoterapia, alimento solarizado, água solarizada, enfim, cristaloterapia também, reequilíbrio dos chakras, os elixires que dá para tomar. As plantas medicinais vai muito, muito além dos chás, igual eu sempre falo, que às vezes as pessoas acham que toma um chá de camomila, isso é fitoterapia.
Não, ela vai muito além disso, tem a aplicação energética das plantas, tem o fitocomplexo de cada planta, que é o que eu falo, que como o nome já diz, é super complexo. Então, em geral, medicamentos alopáticos, vocês sabiam que eles isolam um dos químicos presentes nesses fitocomplexos das plantas, reproduzem em laboratório, né, artificialmente, e criam medicamentos alopáticos, ou seja, um único químico principal, 1, 2 ou 3, enfim. E as plantas, elas têm muitas vezes centenas de químicos em uma planta única, e isso tem um motivo. As plantas, elas têm essa sabedoria de ter um químico que tem uma ação super forte, outro químico que vai ajudar esses efeitos colaterais possíveis serem diminuídos, ou um químico dá suporte para o outro. Então esse fitocomplexo tem essa complexidade natural incrível em termos de efeito, inclusive biocompatíveis com o nosso corpo humano, porque somos naturais assim como as plantas. Então essa interação é incrível. Enfim, então todas essas terapias fazem parte desse método. E aí, com a aromaterapia que está dentro da fitoterapia também, que é o uso dos óleos essenciais, que são... Óleos essenciais, tem muitos vídeos por aqui, explicando um pouco mais. Não é essência, essência é algo artificial, reproduzido em laboratório também. Óleo essencial é basicamente um composto químico também presente em algumas plantas, nem todas. Toda planta tem um fitocomplexo, então de certa forma elas são plantas medicinais, mas nem todas as plantas medicinais possuem os óleos essenciais. São centenas que possuem e tá ótimo, a gente já consegue tratar todas as questões com essa seleção que Deus nos deixou, que o universo nos deixou, maravilhosamente, mas nem todas têm. Então a aromaterapia está dentro da fito, porque de certa forma não, os óleos essenciais vem de plantas medicinais, então uma terapia está dentro da outra, mas não é exatamente a mesma coisa, porque nem toda planta tem os óleos essenciais, que são então esses compostos químicos presentes aí dentro da planta, por isso que confunde com essência, porque até antigamente era chamado de essência, em alguns países chamam de essência porque tá ali toda a essência da planta, ela carrega muitos químicos com ação antimicrobiana, antisséptica, analgésica, anti-inflamatória, enfim, tem uma série de propriedades. Cada químico tem sua propriedade, e aí também dentro dos óleos essenciais tem, de certa forma, um fitocomplexo, tem um composto de diversos químicos que também agem em sinergia. Inclusive quando a gente usa mais de um óleo essencial de uma vez, eles vão ter essa ação sinérgica, assim como utilizar mais de uma planta ao mesmo tempo. Então esses químicos vão interagir e agir de uma outra forma, mais potente, carregando, ajudando a ação de cada um dos químicos. Inclusive, dentro da naturopatia integrativa ainda tem um método dentro da fitoterapia e aroma, no meu curso que eu ensino. É muito simples, parece complexo quando você está falando, se você caiu de paraquedas, está iniciando nesses assuntos. O curso vai do básico ao avançado, tá? Aqui é um vídeo que eu tô tentando compilar tudo de uma vez, parece muita coisa realmente, porque é um vídeo só. Mas assim, vai do básico ao avançado. E aí dentro então da fito e da aroma, tem então esse método de justamente de atrelar 4 plantas essenciais, que é o que eu ensino para as alunas, justamente para elas terem esse efeito. Muito bem, basicamente então esse é o método integrativo, que iniciou ali de uma forma intuitiva, aplicando mais de uma terapia sempre, indicando mais de uma forma de uso dos itens da naturopatia. Então, igual eu falei, é muito mais do que uma forma, voltando, não é só o chazinho. Dentro da fito tem fitoterápicos, os pós encapsulados, você pode usar através de compressas, emplastros, banhos, pé dilúvio, que mais? Cataplasma, lambedor, xarope, tinturas, garrafadas, vinho medicinal, azeite medicinal, oleato, óleo medicinal, enfim, massagens, enfim, tem muitas formas. Então essas são as terapias principais, que aí a gente também agrega a terapias complementares, que seria a argiloterapia, o uso das argilas, que é algo também milenar, o efeito delas atinge também principalmente energético e físico, então com efeitos analgésicos, para estímulo do sistema circulatório, para efeitos estéticos também, por isso que é uma terapia complementar, porque ela atua muito bem nesses efeitos estéticos, e energético também, equilibrando campos sutis, porque ela vem da terra, ela está dentro da geoterapia, muito aí legal a atrelar com a cristaloterapia, porque os cristais também vêm da terra. Enfim, então tem muitas formas de aplicação
A aromaterapia é a mesma coisa, a pessoa fala que é uma gotinha, sei lá, no travesseiro, é só inalar. Não, tem muito além disso. Tem como você fazer as diluições, para também massagens, banhos, sprays, inalação direta, inalação indireta, uso oral que ensino dentro do curso, aplicação dérmica de diversas formas, com sprays, álcool cereais, quando utilizar só água ou não, óleos vegetais, enfim. Então tem muitas formas e isso vai compondo então o seu tratamento a partir do naturopatia integrativa. Certo? Bom, expliquei mais ou menos como que funciona tudo isso. Para esses casos, então, igual eu falei, que não são coisas do dia a dia, igual, má digestão porque eu sei que comi gordura, coisa gordurosa. Nesse momento você pode tomar só um óleo essencial na água. Nesse momento você pode sim tomar um fitoterápico que você preparou. Mas se essa má digestão, igual eu falei, que às vezes não tem um diagnóstico, ou que tem sim um diagnóstico, você tem um problema de digestão, aí entra na naturopatia integrativa e você estipula, então, dentro dessas formas de uso e dentro dessas terapias selecionadas, o seu ciclo de tratamento, que vai ter aí algumas semanas de uso daquela mesma ordem de itens da naturopatia que você selecionou, então daquelas terapias com aquelas formas de uso por algumas semanas, então precisa desse tempo, e uma pausa terapêutica, porque é o que eu falei, mesmo sendo natural, tudo tem seu grau de toxicidade e nada que é diário é saudável, né? Exercício físico, você precisa dar um descanso pro seu corpo. Que só dormir e se alimentar bem, às vezes até é legal de fazer o jejum, mas que pode ser algo diário. Mas a gente precisa dar um tempo para nossa mente, para o nosso organismo, para o nosso corpo, para os campos sutis. Então, isso é extremamente benéfico e é por isso que no ciclo de tratamento sempre vai ter uma pausa terapêutica, tá? Então, vão ter semanas aplicando aquele tratamento que você mesmo vai criar, não precisa de alguém, isso é realmente uma forma de vocês terem autonomia na sua cura, das pessoas próximas, das pessoas que você ama, familiares, amigos, clientes, e aí pausa terapêutica. Claro, precisa desse tempo então para você manter o tratamento para aquele fitocomplexo, para aqueles químicos, para aquele atuação vibracional atinja seus campos sutis, haja o reequilíbrio, a reharmonia dos seus chakras, dos seus corpos mais sutis, para sim você ter um efeito. Depois desse ciclo, então, é avaliado se você precisa retomá-lo ou se você pode deixá-lo, ou ainda se você vai fazer alterações nessas escolhas de itens da naturopatia. Por quê? Como eu falei, isso acontece na medicina convencional, na medicina natural, não importa. Mas você, muitas vezes, vai ter um efeito muito bom com a camomila e outras pessoas não fede nem cheira, aquilo que falam, não faz efeito pra mim. É claro que precisa ter um conhecimento que às vezes você está utilizando galho da camomila quando os químicos, o fitocomplexo está presente na flor, então também dentro do curso tem isso de onde você está adquirindo essas argilas, quais óleos essenciais, que plantas medicinais, tudo isso ensinando a avaliar laudo, rótulo, marcas, tem inclusive parceria com marcas idôneas de tudo isso, pedras, óleos, plantas, porque precisa ter esse conhecimento, senão, claro, você está usando alguma coisa que pode ser adulterada, sem qualidade, a parte da planta errada, então tudo isso. Mas há sim algo que pode acontecer dessa interação ser diferente no meu organismo e no seu. Então a seleção da naturopatia, ela tem todas essas terapias e formas de uso adequadas. Por exemplo, a inalação dos óleos essenciais é mais indicado para questões de dores de cabeça e questões psicoemocionais, porque a inalação atinge direto o nosso sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos impulsos, desejos. Então vai atuar super fácil disso. Você não usa a inalação se você tiver queimado a mão. Então a forma de aplicação também tem que ser de maneira inteligente para cada estipular de tratamento. Isso tem todas as indicações dentro do curso, todas as formas possíveis de uso. Que eu falo, esses dias uma aluna falou, para problemas digestivos eu estou usando a inalação por difusor. Eu falei, não é a melhor forma, lembra? E aí retomei algumas aulas com ela, para digestão seria o uso oral, para digestão, plantas medicinais. E se persistir, então, entra no método de tratamento mesmo, no método integrativo com os ciclos de tratamento. Senão, você vai botar um difusor, não vai ter efeito. Aí é o que falam, essas
terapias naturais não funcionam, não tem efeito, é tudo místico, é tudo para quem acredita, é algo, como fala, né, alopático, placebo, não tem nada de placebo, não tem nada de místico, não tem nada disso. Tem sim atuação nos campos energéticos e tudo é energia. Física quântica aprova isso, comprova isso, tudo é energia. Igual eu falei, existem diversos estudos que comprovam então que cada doença tem uma vibração. É também onde os florais atuam, porque a vibração energética das flores é intacta e a nossa é oscilante. Então quando a gente entra com um remédio vibracional, cristaloterapia, os elixires, né, que também tem que ter cuidado para fazer. As águas solarizadas, por exemplo, tem uma vibração ali energética que vai atuar ajustando essa oscilação, que é exatamente o que causa doenças, problemas psicoemocionais, desequilíbrio a nível energético, que vale dizer também que um desequilíbrio que começa a nível energético consegue chegar a nível psicoemocional, a um nível mais emocional, mais concreto, até chegar no nosso corpo físico, corpo denso, corpo da matéria. Então, a naturopatia integrativa, porque lá no início eu falei que é um estilo de vida, porque eu mesmo sem estar sentindo nada, eu tomo uma água solarizada, eu tomo um elixir, eu tomo um óleo essencial, eu faço uma inalação, eu tomo um chá, mesmo sem estar precisando, porque como não tem contraindicação, quando você sabe que não tem contraindicação aquilo, né? E não tem um efeito colateral, como, por exemplo, se você não vai tomar um remédio para dor de cabeça sem estar com dor de cabeça ainda. Mas você pode tomar um fitoterápico que vai ajudar na dor de cabeça, você sabendo que, tô chegando minha TPM, eu sempre fico com dor de cabeça. Vou apresentar uma palestra, fico nervosa, me dá estresse. Eu posso previamente me cuidar. Então a naturopatia também, dessa forma, ela vai atuar de maneira preventiva, como tratamento e cura, e a blindagem, como eu falo, essa blindagem, igual, você não tá precisando, mas se torna um estilo de vida você acordar e fazer uma água solarizada para tomar durante o dia. E com isso você vai estar trabalhando os seus campos mais sutis, não deixando que eles entrem num desequilíbrio tão grande a ponto de atingir o corpo físico. Então igual quando fala, eu tenho alergia de ordem emocional. Por que isso? Porque deixou um desequilíbrio mais sutil chegar tão forte, passar tanto tempo, né? Porque a médio ou longo prazo consegue atingir o corpo físico. E aí, é claro, a gente pode tratar e curar na maioria das vezes de forma natural, mas é muito mais complicado, vai muito mais tempo. Então, esse equilíbrio, essa blindagem, a gente pode ir fazendo diariamente. E é por isso que a naturopatia integrativa tem tantos efeitos e se torna esse estilo de vida mesmo, que é o que eu passo no curso e tento passar aqui de alguma forma. É claro que lá dentro é muito mais aprofundado, com um guia muito mais específico para todas as alunas, mas basicamente é isso. Eu espero ter explicado para vocês. Então, quando vem lá na minha caixinha de perguntas do Instagram, Fê, minha menstruação não desce há 2 meses, qual chá é bom para isso? Provavelmente um chá não vai te ajudar. Provavelmente você precisa das 4 plantas essenciais, um método de integração, trabalhar os 3 pilares, porque já atingiu o seu físico, mas ainda quando não tem o diagnóstico, ou até se tem o diagnóstico, mas assim, vem de algo psicoemocional, vem de um desequilíbrio energético, precisa da naturopatia integrativa, que aí é um sistema de tratamento único para você, para cada pessoa. Como eu falei, cada indivíduo é único, é por isso que fala terapias holísticas, né, dentro do naturopatia integrativa, do curso Naturopatia para a Vida, que é o nome, né? Holístico vem do grego holos, que significa o todo. Então vai trabalhar todos os pilares e você como único, não só a sua dor de cabeça, mas tudo o que está por trás dela, pegando pela raiz. Basicamente é esse o meu método naturopatia integrativa. Espero que tenha ficado um pouco mais compreensível. Eu sei que se você está iniciando nisso, está começando nesse vídeo, pode parecer um pouco confuso, mas é super objetivo. É complexo no sentido de que existem muitas formas da gente aplicar e criar cada tratamento, mas é por isso que é tão rico, porque vai ser algo único para aquela questão daquele indivíduo. Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Claro, dúvidas deixem aí, nem sempre eu consigo responder, pessoal, peço desculpas. Até outra pessoa comentou, você não responde. Às vezes eu não vejo verdadeiramente,
mas de uma forma ou de outra eu tô aqui toda semana buscando auxiliar vocês, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.